Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educar para Prosperar. Aqui a nossa intenção é te ajudar na educação do seu bem mais precioso, que é o seu filho, é te inspirar como empreendedora e, acima de tudo, como líder na área da educação. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial e a gente vai falar sobre ginástica na infância, movimento, pertencimento e legado. Fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai aprender e vai se inspirar muito. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Escola Próspere, que cuida e promove o desenvolvimento do seu bem mais precioso, atendendo o berçário, educação infantil, ensino fundamental 1. Quero agradecer a Local Food e também a Luli Confecções e a Padaria Americana. Então, seja bem-vinda, Lídia, minha convidada especial de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui e principalmente de conversar sobre algo que eu amo tanto. Eu convidei a Lídia e eu conheço o trabalho da Lídia de perto, né? Minha filha já faz ginástica com você há muitos anos. E acompanho o seu trabalho do comecinho lá na academia, né? E eu comecei a fazer academia. Todo o caminho, né? A Angelina queria fazer academia comigo, muito novinha, ela muito criança. E eu falei, nossa, será que existe uma ginástica para criança? Será que existe alguma atividade aqui que de repente cabe a Angelina? E aí eu fui perguntar. E eles me informaram, não, nós temos exatamente a ginástica aqui. Eu fiquei surpresa, falei, nossa, sério isso? E aí pude conhecer o seu trabalho, então, na prática. Então, assim, sou muito grata, né, por tudo que a Angelina aprende lá com você e com a equipe. E agora, conhecendo um pouquinho mais, né, eu conhecendo mais da sua história, vendo essa jornada de ter começado na dança, ter lecionado também enquanto professora e hoje empreendendo, né, Lídia? Então, conta pra gente um pouquinho sobre essa jornada sua do começo, o que te motivou, né, desde a infância até esse empreendedorismo. Eu comecei dançando, né? Acho que era o sonho da minha mãe. Acho que nem era o meu naquele primeiro momento, né? De fazer balé e fazer aulas de dança. E num determinado momento, realmente, aquilo virou um gosto meu. Então, eu tinha prazer, eu gostava de estar ali. E eu fiz dança, assim, seguido, por, sei lá, sem parar, pelo menos uns 15 anos, né? Diretão. E aí, quando eu, né, finalizei o ensino médio ali, fiquei muito assim, para que área seguir, né? Por influência, talvez, da minha família, eu iria para outra área completamente diferente. Eu tinha uma questão, assim, de fazer, de repente, faculdade de dança, mas a faculdade de dança, ela acaba te limitando só aquilo, e eu fui para educação física. E eu achei que eu ia fazer educação física para trabalhar com dança pro resto da vida, que eu nem pisaria, talvez, numa escola. A minha ideia era aquela formação de escola de dança mesmo, né? Mas eu fui me apaixonando pelas possibilidades dentro do ambiente, né, da faculdade, conhecendo outras coisas. E aí, quando eu me formei, realmente, eu fiquei um tempo só dando aula de dança, né? Até que surgiu uma oportunidade de iniciar como... e nesse período, esqueci de falar, nesse período aí que eu estava fazendo faculdade, eu já dava aula de dança na escola. Então, eu dei aula por 10 anos. Entrei como estagiária, virei monitora, e eu fui me encantando pelo ensinar, né? Até antes de eu começar a faculdade, eu já estava nessa função. E aí, a faculdade só me ajudou, porque a dança, ela não ensinava didática de como ensinar. Eu fui aprender isso na faculdade, né? Eu aprendi a ser bailarina. Eu falo que é muito diferente, né? O ser bailarino do ser professor. E então, quando eu fiz a faculdade, foi para complementar isso. E aí, depois desse período, né, depois de formada, trabalhando com dança só, eu tive meu primeiro filho, e aí surgiu uma oportunidade, um convite de uma professora da universidade que viu algo diferente em mim ali, de repente, começar a trabalhar na universidade. Então, não foi algo que eu sonhei, mas foi uma experiência muito incrível. Então, eu entrei como temporária, depois eu fui efetiva, e fiquei dando aula para professores, né, que trabalhariam dentro da educação física com dança, com ginástica, por 9 anos. Perfeito. E o que permanece em você dessa essência do começo da jornada, né? Ali no primeiro momento honrando a sua mãe, de repente eu acho que
Muitas crianças, né, passam por isso, né, Lídia? Sim. Nós fazemos as escolhas pelos nossos filhos, sim, né? Nós direcionamos e tomamos as decisões. Mas a sua mãe percebeu essa habilidade em você? E aí ela resolveu... Eu acho que no começo não. Eu acho que no começo realmente era algo que ela gostava. Talvez quisesse realizar na vida dela. Mas aí depois, quando ela foi vendo que eu tinha aptidão, né? Sim. Aí ela foi assim, realmente a minha mãe era aquela assim como eu vejo em você, né? Aquela mãe que participa, que estava em todas as apresentações, isso fez muita diferença na minha vida. Ter ela ali perto, participando de tudo, né? Então eu falo assim, teve uma fase da minha vida, sei lá, adolescência, que eu vivi aquilo. E foi muito importante pra mim. Viver a dança naquele período, sabe? A gente vê muitas crianças, né? Hoje, talvez por conta das redes sociais, do celular, vivendo coisas que de repente não são legais. E eu tava lá, fazendo atividade física, dançando, me expressando. Era meu ambiente seguro, sabe? Perfeito. E como que funciona essa ginástica para todos? Eu confesso que eu fui conhecer ali nesse momento em que eu matriculei a Angelina. E eu lembro de um dia que eu falei, deixa eu sentar aqui para eu assistir, né? Aí eu fiquei olhando e eu falei, nossa, mas parece um circuito. A gente trabalha a questão, né, da coordenação motora na escola, a partir dos circuitos. E a Angelina fazendo aquele circuito e assim, algumas, né, e pula no bambolê, pula pra cá, vira cambalhota, corre daqui, corre dali. Eu lembro que ela falava assim, nossa, mamãe, tô super cansada. E depois, quando eu vi a apresentação, quando o primeiro ano que teve a apresentação, eu vi que tinha um pouco da dança também. Eu falei, ué, mas então vai ter um figurino, vai ter uma roupa, né? Então existe um evento nessa ginástica. Como que é isso? E é realmente diferente, né? Que a gente fala em ginástica, a gente pensa na ginástica que o adulto faz. Ou naquela ginástica de competição, rítmica, artística, né? Perfeito. Então, a gente tem esses dois lados. A ginástica coletiva, aquela da academia, que tem um grupo de pessoas, step, jump, exato. Ou a gente pensa na ginástica de competição. Eu conheci a ginástica para todos quando eu fui entrar como professora na universidade. Eu também não tive ela quando aluna. E eu comecei a estudar grupos, né, de ginástica para todos do Brasil, da Unicamp, da USP, e eu me apaixonei. Dois motivos, assim, que chamaram muito minha atenção. Primeiro, o acolhimento. Todo mundo cabe dentro dessa prática corporal. Não é algo que é exclusivo. Se eu tenho técnica, ok. Não tenho, então não cabe aqui. E o segundo era a parte artística. A coreografia, né? Então sai um pouco daquela ginástica que eu tenho que fazer uma marcação, corpo todo rígido. E eu posso trabalhar um pouco mais o artístico dela, né? A ginástica para todos, ela não tem um código de pontuação. Ela tem pilares que norteiam o trabalho. Mas não tem um código que fala assim, o salto tem que estar na altura X, que as outras ginásticas têm. Então, isso me apaixonou. A ginástica para todos, ela existe a nível mundial, tá? A nossa região aqui do Vale, infelizmente, poucas pessoas conhecem. E eu acredito que realmente foi uma pioneira a trazer e divulgar essa prática aqui na nossa região. Mas ela existe a nível mundial, tem eventos, grandes eventos, parecidos com uma Olimpíada de ginástica para todos, e eventos no Brasil e internacionais também que acontecem. Então, eu fui participando desses eventos e fui entendendo um pouco melhor, né? E aí, esses 5 pilares, eu vou te falar, você vai entender melhor do que é a ginástica para todos, que baseiam são o fun, que é a diversão. Então ele tem que fazer parte tanto nas aulas quanto nas coreografias. Já tô cumprindo a legislação, né? Isso, já tá dentro validar a infância, respeitar essa infância. O friendship, que são as relações interpessoais. Perfeito. Então eu não trabalho sozinha, eu trabalho sempre no coletivo. O fitness, que é a parte do condicionamento físico. Então eu tenho a parte da diversão, eu faço com que o meu aluno entenda a atividade física de uma forma prazerosa. E é o primeiro pilar esse. Não tem uma ordem exata, não. Mas os 5 Fs, eles têm que aparecer. Depois, os fundamentos, que são os fundamentos ginásticos. Precisam aparecer os movimentos ginásticos, porque senão vira dança. Então, tem que aparecer o rolamento, a estrela. Não tem assim, numa coreografia, eu tenho que ter 3 estrelas e 2 rolamentos. Não. Eles precisam aparecer. E o último F, que pra mim, assim, ele entrou faz pouco tempo, foi, assim, o que mais fez sentido em tudo, que é o For Life. É uma ginástica que é pra vida. Nossa, perfeito. Então, alguns autores falam que é do berço até o túmulo. E é mesmo. Eu tô no supermercado com a Angelina, ela tá lá.
É uma vida toda que você pode fazer ginástica, então eu brinco muito com a minha equipe, eu falo que eu já sou terceira idade, mas que eu vou até o final, elas que me aguentem, apresentando junto, porque o estar no palco é algo muito prazeroso. Eu trabalho autoestima, eu faço com que, né, a criança, não só a criança, mas o adulto também, porque hoje nós atendemos crianças de 2 anos até a turma adulto. E vamos chegar na melhor idade aí em breve. Eu ia perguntar para você, qual é a diferença que você vê nessas crianças que praticam a ginástica para todos com regularidade? Então, primeiro assim, né, por que pra mim hoje a atividade física sempre foi algo muito gostoso? Porque eu via sentido e prazer. Se a criança entende, ela encontra uma atividade, cada criança vai achar em uma, né, específica. Sim. Mas se a criança entendeu aquela atividade como algo gostoso, prazeroso, ela espera o dia da aula. Tem aluna que faz, sei lá, uma vez na semana, e a mãe fala, ela fica contando os dias para chegar o dia da aula de ginástica. É hoje a aula de ginástica? Se ela entende que isso é prazeroso, isso vai ser pro resto da vida dela. Ela já entendeu a atividade física como um lugar seguro, um lugar onde ela se sente bem, né? Eu acho que a grande diferença são pessoas que nunca fizeram atividade física e hoje vão começar adultos, e talvez não consiga se encontrar em nada. Mas existe a criança que começa e de repente é uma criança que chega sedentária, que está muito com foco nas telas. Sim. E ela tem uma certa resistência, né? Então, às assim, vezes não ela vai tem começar dificuldade, já né? com esse, né, com essa questão do prazeroso, né, de gostoso, de querer Então, voltar para aula. Mas Como sabe que onde é o prazeroso? No fã. É na parte da diversão. Da aula, Da na parte aula. da aula que tem a diversão. A gente não tem uma parte específica da aula, mas eu posso fazer com que aquela minha aula seja divertida. Então, ela talvez não tenha habilidade ainda, ela vai construir isso ao longo, né, do tempo. Mas a aula foi legal, ela brincou no começo da aula, ela conheceu as amigas, então ela já vai conseguindo se sentir bem naquele ambiente e isso vai fazendo com que ela persista até com que os movimentos talvez mais difíceis ou que ela mais espera, né, elas querem sair dali virando estrela, chegue. Mas as crianças aprendem muito rápido, né? Sim. E uma outra coisa que eu acho muito importante, a gente trabalha desde os pequenininhos, são as áreas da psicomotricidade, né? Espaço, coordenação motora, ritmo, porque isso é para a vida. Talvez ele não seja uma ginasta, mas o que ela aprendeu ali, ela vai levar para qualquer outra atividade física que ela fizer depois. Com certeza. E aprendendo na infância é o chão que ela vai pisar tudo, né? É o chão que a gente pisa a vida toda, Sim. é essa infância. Né? Eu falo para os alunos também, falo, o que vocês vão fazer enquanto adultos que vocês estarão levando daqui, da escola, que vocês aprenderem enquanto criança. Quando vocês forem prestar um vestibular, quando vocês forem se apresentar para novos amigos, apresentar um trabalho diante de um grupo, fazer uma entrevista de emprego, dirigir um carro. Falei, gente, coordenação motora, educação física, é habilidade para você pilotar. Sim, quem quer um dia andar de moto, andar de carro, dirigir um caminhão, enfim, a gente precisa colocar a cabecinha deles, né, para pensar lá na frente e focar Essa aqui coisa nesse... do estar na frente de um público, a gente trabalha isso na sala de aula. Então, primeiro ele apresenta só para os coleguinhas, a gente vai crescer nesse ambiente. Isso em sala de aula ali, é a parte criativa, então ela monta uma sequência e apresenta. Aquela coisa de não só reproduzir o que o professor faz, mas dela também pensar. Então, eu ensinei 10 movimentos e agora você escolhe 3 e monta uma sequência. Tudo isso a gente tem. Nós trabalhamos lá com temas, né? Então, cada semana é um tema para que nada saia, né, do nosso conteúdo. A gente tem o controle de passar por todos os conteúdos. E aí, assim, já chegaram para nós crianças muito tímidas, né? Dificuldade de ficar longe da mãe, e aí a gente vai trabalhando devagarzinho, e aí hoje ela apresenta, ela participa de tudo, é muito legal ver essa evolução. E quando a criança não gosta de alguma atividade física, o que você orienta as famílias? Eu tenho bastante essa questão, né? A gente encontra, assim, pais que tem uma certa resistência a manter o filho em alguma atividade, porque de cara o filho, não quero, não gosto. Como que a gente pode avaliar se é realmente uma questão de habilidade, né, ou uma questão de resistência da criança, né? Às vezes a dificuldade da habilidade, um bom acolhimento, eu acredito que faça essa, né, uma boa integração, traz a criança, inclui a criança, e a criança passa sim a gostar daquilo e sentir prazer e se desenvolver com aquela atividade. Agora, e quando é algo que
a criança não quer porque tá sedentária ou porque... E os pais... Como que os pais conseguem avaliar? Você tem alguma dica? Vou te falar como mãe agora, né? Assim, primeiro, eu parto aqui. Eu preciso ser exemplo para os meus filhos. Se eu não faço, eu vou cobrar deles... Fica difícil, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, que é uma atividade que a criança goste. Então, não adianta eu querer que a minha filha faça ginástica se ela não gosta de ginástica de jeito nenhum. Nós temos tantas opções de atividade física hoje, né? Tem, de repente, um funcional, tem a luta, tem a capoeira, tem um esporte coletivo. Então, assim, eu acho que é necessário fazer com que a criança... talvez conheça alguns lugares. E aí, como mãe, de novo, o que eu faço quando meus filhos escolhem por uma atividade... E aí, sei lá, dá 2 semanas, 1 mês, não quero mais. Eu faço alguns acordos com eles, no sentido de, não, nós vamos manter pelo menos 6 meses. E aí, se realmente você vê que não é isso que você quer, aí a gente muda de atividade. Mas eu acho importante a criança entender que pelo menos existe um ciclo. Um compromisso, né? E não ficar, eu faço uma aula aqui, e até porque existe um investimento, a mãe vai lá comprar uniforme, e aí assim, depois não quer mais. Né? Então, mas eu faço toda essa conversa antes, né? Eu acho legal, assim, não é chegar na hora e falar, não, você vai ter que fazer, obrigar. Eu não gosto, às vezes a mãe quer levar a força a menina pra dentro da sala de aula. Eu não deixo. Eu peço, não, deixa ela assistir a aula hoje, deixa ela só ver. Porque se eu vou forçar aquela aluna para fazer de qualquer maneira a aula, ela não vai se sentir bem, ela vai criar uma aversão. Eu acho que os pais, às vezes, têm algum impulso nesse sentido, porque tá fazendo investimento. Sim. Né? Então, assim, eu paguei, eu matriculei. Vai ter que fazer. E você vai ter que fazer. A gente precisa respirar fundo, porque a criança não tem essa consciência, né, Lídia? E às vezes a criança fica confusa. Mas eu acho também assim, Cris, você deve saber melhor do que eu sobre isso. Uma coisa que eu faço na minha casa eu trago muita clareza da rotina, dos compromissos. Sim. Eu não chego assim, nossa, agora nós vamos em tal lugar. Não, eu passei tudo isso antes pra eles, né? O meu filho teve um período que ele não quis fazer ginástica mais. Ele apresentou, acho que estava na turma da Angelina, até lá no comecinho, depois ele falou, não quero mais. Eu falei, tudo bem, ele tinha terminado o ciclo, tudo certo. Passou 1 ano, ele viu uma apresentação, aquele negócio todo. E ele falou, mãe, acho que eu quero voltar. E o que eu falo pra ele? Ele joga futebol também. As habilidades que ele aprende na ginástica vão ajudar ele no futebol também. Ele é goleiro. Eu falo, com certeza, flexibilidade, agilidade vai complementar o que você faz lá. Mas eu fiz esse combinado com ele. Tá, você quer voltar? Legal. Mas você vai cumprir um ciclo. Então, nós vamos até a apresentação. Se chegar lá, depois você falar, realmente não é isso que eu quero, tudo bem. Mas eu faço, mesmo sendo meus filhos, que de repente tem aquela facilidade. Mas tá ali, tudo bem, não tem problema. Não, eu acho importante que eles tenham essas regras e trazer clareza. Isso é combinado antes, né? Eu acho que quando os pais combinam antes, fica mais fácil. Essa clareza que a gente acha que às vezes a criança não vai ter e não está preparada para um diálogo, mas ela está. Tá. Né, Lídia? E quais sinais o corpo infantil dá quando ele está pedindo mais do que um movimento físico? A gente busca observar muito o nosso aluno como um todo. Então, assim, eu treino a minha equipe para isso. A gente, sei lá, uma criança chegou diferente, tá mais amuadinha hoje, pergunta para a criança às vezes não sabe responder, nós perguntamos para os pais, comunicamos os pais. Aquela criança não quer fazer nada em dupla, não, né? De repente, aí você vai perguntar, não tá na escola ainda, né? Não tem essa socialização. Então, Então, assim, a gente tenta trabalhar muito com os pais. Né? Trazer essa clareza para os pais. Nós temos alunos especiais ali na academia, né? Com condições educacionais diferentes. E é um trabalho muito em conjunto. E essa criança faz aula como todas as outras, da mesma maneira. Mas, por exemplo, a mãe falou, Lídia, essa turma tá muito cheia, isso tá difícil para ela. Então, procuramos uma outra turma. Então, é um em conjunto, é o trabalhar junto. Igual na escola, né? Igual na escola. O que a gente conversa, combinado não sai caro, conversado é possível de ser resolvido. Elas complementam. Sim. Então, é um trabalho que é feito na escola. Sim. A nossa academia complementa esse trabalho, que os pais também fazem em casa. Exato. Né? Não é... A escola não vai educar sozinha, a academia de ginástica não vai educar sozinha. É um trabalho em conjunto. Com certeza. Né? Então, é um ambiente de escuta. Você promove esse ambiente de escuta, tá sempre atenta a esses sinais, vai além da questão ginástica. da ginástica e do desenvolvimento físico. Eu acredito muito assim, a ginástica foi
uma estratégia que Deus me deu de transformar pessoas, né? De poder olhar para crianças, não só crianças, porque eu tenho adultos também, que também chegaram lá com limitações, com medos, né? Dificuldade para se apresentar, não vou parecer ridícula lá, né? Todas essas questões, e a gente tenta escutar o tempo de cada um, sabe? Ouvir o que está acontecendo, trazer esse ambiente de acolhimento. Eu acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. E como que é a sua liderança? Eu percebo que você está sempre liderando com muita alma, assim, sempre contagiando os eventos, né? Você traz uma história, algo que envolve mesmo a gente. Sim. Você começa já despertando uma curiosidade e hoje você lidera essa equipe de professores, administra a academia, né? Então, como que você equilibra essa liderança afetiva com as demandas do empreendedorismo? Eu comecei a liderar, acho que alguns de nós já têm essa liderança meio que na veia, né? Mas eu liderei muito na igreja que eu participava, isso me ajudou muito a ter esse olhar em relação às pessoas. E quando eu, como professora, também lá na universidade, muitas vezes com esses alunos, né, assim, na faixa dos 20, 21, eu tive aprender a lidar com eles. Quando a gente foi para a academia, primeiro que elas já eram minhas alunas. A minha equipe hoje é formada por meninas que foram minhas alunas. Isso para mim é incrível, né? Assim, ter meninas que eu pude participar da formação delas. Perfeito. Meninas que têm um coração ensinável, isso me ajuda muito também, né? E eu entendo muito que eu lidero pelo exemplo. Então, eu nunca vou mandar alguém fazer algo sem que eu faça. E eu tento, assim, realmente motivá-las, primeiro, honrando a vida delas, né? Em relação a como elas recebem, a forma com que eu trato elas ali. Eu falo que eu jamais faria metade do que eu faço sozinha. Eu só faço porque eu tenho uma equipe que veste a camisa e porque tá comigo. E também, assim, muitas vezes eu faço primeiro. Sou eu que vou fazer antes, né? E aí, assim, nesse caminho, quando eu comecei a academia, nós vamos fazer 5 anos agora. Ao longo do tempo, eu fui entendendo e tendo clareza do meu propósito, né? O meu propósito é realmente capacitar pessoas, treinar pessoas. Então, eu falo para as meninas hoje, eu já estou treinando para que elas sejam novas líderes. Né? Elas já lideram a sala de aula, mas talvez a gente cresça e um dia eu precise de outras pessoas liderando. Você, enquanto líder, está inspirando elas a serem essa líder impulsionando, também, né? Sabe? Eu quero que elas cresçam. Exato. E essa liderança começou na sala de aula, você entende? Eu percebo muito que na minha prática hoje, enquanto gestora, eu trago muito da liderança que eu tinha em sala de aula com os meus alunos. Por isso que eu estou sempre falando, líderes educacionais. Então, não importa o seu cargo ou a sua função, não importa se você é o gestor da escola, se você é o empresário que fundou, no seu caso, né, a academia, se você é o coordenador, se você é a família, todos nós somos os líderes, né? Líderes que temos casa. Os desafios de dialogar, né? De fazer esses relacionamentos interpessoais darem certo, de administrar também as habilidades que muitas vezes cada criança vai ter a sua, no caso da sua apresentação, né? Eu achei incrível você falar que na ginástica para todos é possível incluir mais. Por quê? Porque a gente pode ver qual que é a habilidade de cada uma e formar dentro disso uma coreografia, né? Onde elas se correlacionam. Então é meio que um quebra-cabeça, cada um com a sua pecinha. Cada um é a sua pecinha do jeito que né? E pode se representar ali enquanto um grupo que faz sucesso, né? Que apresenta uma coisa bacana, que inspira, que toca, que emociona a gente, que é família. E eu acho que numa equipe, quando a gente lidera uma equipe, é a mesma coisa. Eu não vou ter todas as habilidades. Eu sou péssima com rede social, com tecnologia. E as meninas que trabalham comigo são excelentes nisso. Então, por que eu vou fazer algo que não é o meu melhor, se eu tenho alguém que faz melhor do que eu? Sim. Então, eu tento também extrair delas o que elas têm de melhor e impulsioná-las para que elas ocupem esse lugar de liderança. E assim, foi o que eu falei para você, eu aprendi lá atrás, num grupinho talvez pequeno, talvez liderando algo na minha igreja, na sala de aula muitas vezes, tendo uma postura de professora. Tudo isso foi me trazendo experiência, né? E me ajudou a fazer o que eu faço hoje, né? Eu não tô pronta, tô num caminho, né? Eu falo para as meninas que o dia que a gente achar que a gente não precisa aprender mais, aí nós temos um problema sério, Exatamente. Né? Então eu vejo que assim, todos os anos, acabou um espetáculo, sempre eu vejo que foi bom, nossa, isso foi lindo, foi incrível, mas aquilo ali dá pra gente melhorar. Esse ponto ainda não tá
100%. Você costuma falar no dia do espetáculo ou você espera um pouco? Tem que esperar, né? Assim, na verdade, no dia, né, assim, Dá no dia, logo depois a gente tá em êxtase, né, assim, graças a Deus, assim, o último... Mas você fica com aquele detalhezinho na cabeça, né, ai, meu Deus, aquela hora, alguém podia ter feito isso, ou nossa, naquele momento, tal criança saiu ali de cena, se alguém fosse acolher, se fizesse alguma coisa, ou meu Deus, a mãe e o pai, fulano tava sentado, não tava conseguindo enxergar, não vem na cabeça uma série de coisas. A gente tem tentado amarrar ao máximo. Eu falei, minha equipe é realmente, assim, muito incrível. Eu sou muito grata por ter uma equipe como essa. Que a gente, assim, às vezes eu não enxerguei, mas alguém enxergou aqui, sabe? A gente teve uma situação no ano que passou que foi muito incrível, de uma menininha que ela saiu do palco no meio da coreografia porque ela estava nervosa. Tadinha. E eu não consegui ver, mas a professora teve a sensibilidade de falar, quer voltar? Vamos voltar junto? E a professora voltou e apresentou o resto com ela. Foi um momento, assim, muito emocionante para nós. E aí depois, eu me emociono até. Depois eu chamei essa professora e falei, você entendeu? É isso. Com certeza. Se não for sobre isso, não faz sentido o que a gente está fazendo. E estar junto com a criança, né? É o que mais eles precisam hoje. A infância precisa, né? De alguém que esteja junto com eles, independente de desafios, problemas, dificuldades. Sim. A gente faz algo que você participou já, que é a gente convida os pais a levarem flores para os alunos. Então, independente de como ela vai apresentar, talvez não foi o melhor dia dela, talvez no ensaio ela estava melhor, mas a gente valorizar aquela criança e falar, parabéns, foi incrível, olha o que você fez. Esse é um momento também, assim, a gente tem gerado uma cultura na nossa academia, né? Então, esse é um momento especial, assim, os pais já entenderam. O carinho de uma forma tão gostosa, né? Era até bonito ver aquela fila, lindo, assim, de pais, todo mundo com um buquezinho, uma florzinha, um presente, alguma coisa. Elas esperam, e elas se sentem amadas, especiais, Exato. Lídia, você compartilhou que tem algumas alunas, né, que voltaram a fazer contato com você porque tiveram filho e quiseram matricular os filhos na sua escola, né? Então, que sensação isso desperta, além dessa emoção, já que você já está aqui? É incrível para mim, assim, eu dei aula por 10 anos em escola, então eu comecei a dar aula em escola com 14, em escola infantil, assim, aulinha de dança, e depois eu entrei na prefeitura com 18 e fiquei por 10 anos lá. Então, tem alunos que viraram amigos, eu fui madrinha de casamento, faço parte da vida hoje, tem outros que a gente perde o contato, mas a gente não esquece, né? E eu fico muito feliz de ver eles indo até a academia e falando, não, eu lembro das suas aulas. E não era ginástica na época, né? Era dança, eu gostava muito e eu quero muito que a minha filha aprenda com você. Hoje não sou eu que estou em sala de aula o tempo todo, né? A maior parte das aulas são da minha equipe, mas elas confiam no meu trabalho. Isso para mim é muito gratificante, é realmente enxergar que nós estamos no caminho certo, né? O que eu tô plantando desde daquele momento tá gerando frutos, né? E ver essas mães ali agora, não como aluna, mas como mãe participando, é incrível. E você pensa em expandir sua metodologia? Eu penso sim, assim, hoje a gente atende Taubaté e Tremembé. Se Deus quiser, logo nós vamos ter um espaço em Tremembé também. Estamos buscando por isso. Você tem, no local que eu levo a Angelina. Um local e aí você tem as clientes, ou não? Tem já nas duas cidades? Eu tenho, em Taubaté é o nosso espaço, né? Em Tremembé, a gente tem uma parceria com uma academia. Ah, legal. E aí, assim como era no começo, Entendi. Né? Até a mesma academia, a gente continua parceiro. Então, lá tem aulas, não é um espaço nosso, né? Então, eu fico limitada a poucos horários ainda. A nossa ideia é ter um espaço lá. A princípio, esses dois espaços aí trabalhando da mesma maneira. Mas não sei, de repente no futuro a gente conseguir dividir isso com outras pessoas, é uma ideia, né? A minha metodologia é baseada nos pilares da ginástica para todos, mas eu vi alguns outros pontos que eu achei importante. Como a questão da dança que você trouxe e incluiu. A dança ela já cabe na ginástica para todos, mas eu vejo que assim, o se apresentar já é da ginástica para todos. Mas tem alguns pontos, por exemplo, assim, essa questão do se apresentar mais vezes, desde a sala de aula, eu vejo que é um ponto importante. A criança ela não vai estar pronta para apresentar de cara no espetáculo. É um processo. Então, a gente faz eventos menores para que ela comece a ser treinada para isso, né?
a questão do tema de aula, né? É algo que está dentro da minha metodologia. Então, cada semana tem um tema. É muito legal, elas esperam o tema. Que tema é hoje, professora? E assim, isso faz com que a gente não perca nada do que precisa ser trabalhado. Né? Porque às vezes quando você não tem, você pode esquecer de alguma parte. Mesmo que isso esteja dentro de um cronograma, às vezes sem querer falta algo. Então, todas as nossas turmas trabalham as mesmas coisas. Adaptado para a faixa etária, né? Para o nível, para a turma, mas todas trabalham. Isso conecta elas também, sim, né? Elas sim. vão já com essa expectativa, né? Já ficam criativas também, sim, né? Às vezes elas vêm, professora, tia, eu já sei que é esse tema, porque eu já vi no Instagram que você postou. Elas ficam observando. E existem as competições, você leva elas para competir, eu sei que existe o grupo Elite. Como que é essa questão da competição na vida da criança e como vocês preparam elas para isso? A ginástica para todos, ela não é de competição, ela é de apresentação. Mas tem eventos grandes, muito bacanas, de ginástica para todos, e nós levamos sim. Não dá para levar, infelizmente, todos os alunos. Hoje nós temos uma média de 200 alunos na academia. Então, nós temos um grupo, que é a Turma Elite, que é uma turma que o intuito dela não foi excluir, mas com que todas possam chegar lá. Então, eu sei que ano que vem eu preciso montar mais uma Elite. A ideia é que, de repente, isso aumente, para que as crianças saberem, não, eu vou treinar e eu vou chegar nesse lugar também. E até para que as mães também, assim, eu quero que a minha filha represente a academia. Tem mães que não querem, né, tá tudo certo, mas tem mães que gostam. Eu quero levar, vai ter uma apresentação, então eu acho legal ter essa conversa. Eu não vou obrigar a mãe a participar de um evento. Mas nesses eventos, e isso vem da Ginástica para Todos, é um ambiente também muito acolhedor. Então, a gente conhece outras escolas, outras academias, outros grupos, faixas etárias diferentes. E aí, ele consegue se conectar ali. Assim como, eu tento trazer o nosso espetáculo mais próximo do que é a ginástica para todos em outras dimensões. Aquela coisa do ter uma coreografia no final todo mundo junto, né? Eu faço isso porque então eles vão e participam de tudo isso também, né? Então a ginástica para todos, ela realmente não é de competição. Às vezes nós somos avaliados para ver se a gente está dentro do padrão. Agora, eu acabei de fazer, né, assim, a gente fez o cadastro na Federação Paulista de Ginástica para a gente estar ali regulamentado. Hoje eu faço parte do comitê, né, da Federação Paulista, isso para mim é muito importante também, para propagar mais ainda essa prática corporal. E é isso. Que bom. Se você pudesse mudar uma ideia errada que as pessoas têm sobre o corpo na infância, qual seria? Eu acho que essa questão da atividade física ser algo que é chato, que aí eu faço por obrigação, né? Eu acho que se a gente encontra algo que é prazeroso e cada um vai ter uma área que vai encontrar, isso muda a minha percepção e muda pro resto da vida depois. E na vida da criança, muda o quê? Eu acho que é essa forma de enxergar, de ter uma atividade física como algo que ela se sente feliz, né? Eu vejo as nossas alunas felizes fazendo aula. E eu acho que isso é o mais importante. Fora que ela vai ser uma criança ativa, vai ser um adulto ativo. Além de a gente já ter até pesquisas falando, né? Que a criança vai ter mais foco, concentração, vai melhorar a memória. Então, a qualidade de vida, né? E o poder dela de se autorregular emocionalmente também melhora muito quando ela pratica um esporte, quando né, ela Lídia? tá na atividade física, né? Assim, no nosso caso, principalmente, ela vai ter que lidar com as emoções. Sim. Em várias escalas diferentes ali. Pra apresentar, eu preciso lidar com o nervosismo, né? Como vai ser? E quando aquele movimento que eu queria tanto não saiu, eu vou sair frustrada dali. Então, a gente vai trabalhando isso, assim, de forma muito acolhedora, mas fazendo com que eles entendam. Não saiu ainda. Vai sair aquele movimento, nós vamos continuar trabalhando, a gente tá aqui para te ajudar. E eu passo isso, toda semana. Mas ela evoluiu muito. Não, vira e mexe, a Angelina vem. Mãe, hoje não deu, não consegui tal movimento. E é bonitinha, ela sabe até os nomes, ela chega contando, ela fala também com orgulho. Outro dia ela contou pra mim que uma das amigas que era nova e conseguiu fazer também um movimento que todo mundo aplaudiu. Sim, isso é tão gostoso, tão bonito, né, Lídia? Toda vez que sai um movimento novo, todas vibram junto, né? Já aconteceu de uma menina não vibrar e ficar mal, e aí a gente conversou com ela, e logo depois o dela saiu e todo mundo vibrou com ela, pra entender, né? Talvez não saia no tempo que você quer, mas a gente estimula muito isso. Essa parceria, trabalhar junto, sabe? Em equipe,
talvez não saiu agora o seu, mas vai sair. E é muito sobre o processo de não julgar, não criar expectativa e também não se rotular comparado ao outro, mas olhar para si, né? Ter a sua própria autoestima, essa consciência também corporal, essa consciência de desenvolvimento próprio, né? E de limites também. Como você falou, cada um vai gostar de um esporte, de uma prática, mas o importante é a gente estar ativo. Eu costumo pedir para as minhas professoras, né, assim, que a gente sempre enfatize a evolução, mesmo que mínima. Faz o aluno olhar e enxergar. Olha, lembra que você fazia assim? Olha como tá agora. Porque às vezes ele tá olhando só o que ele não fez. É o caminho, né? E a gente traz a clareza para ele. Olha como você tava aqui, olha como você melhorou, como você evoluiu. Olha o começo, né? Olha o meio, olha o fim. Às vezes eu né, paro às vezes com elas e falo. Quando eu comecei também não era assim. Você lembra da academia que era daquele jeito e agora tá assim? Então, porque a gente melhorou, porque tem o tempo nos ajuda. Então é importante compartilhar os relatos nossos também, né? E enquanto a gente é líder, né? Dividir com a equipe, como você falou, o ensino a partir do que eu faço, a partir do exemplo. E as famílias também, né? Então, quem está nos assistindo está sempre atento a isso. Muitas vezes a gente está com foco na criança, mas a gente precisa trazer esse foco para nós, né? O quanto eu também sou resistente a errar, o quanto eu sou resistente a dar um próximo passo, porque eu acho que eu não vou conseguir, né? O quanto eu tô sempre me comparando com o outro, e daí o meu filho tá também, né? Eu acho que, assim, o melhor exercício quando a gente fala de educação é a gente se olhar no espelho e a gente se entender, né? A gente se olhar, para depois a gente olhar para os nossos filhos, porque muitas coisas que estão acontecendo com eles estão recebendo de nós, né? Lídia, se eu te perguntar o que é educar para prosperar, o que você me diz? Transformar vidas. Se eu não estiver transformando ninguém, não faz sentido para mim. Eu preciso que uma vida seja transformada, mas hoje eu entendo que muitas pessoas podem ser, mesmo que numa dimensão pequena, né? Então, hoje é a ginástica que está nas minhas mãos, mas eu não sei o dia de amanhã. E o que eu busco é que eu não passe pela vida de ninguém, das pessoas, de qualquer maneira. Que a minha equipe não esteja fazendo um trabalho qualquer, mas que elas estejam tocando a vida. E assim, cada vez que a gente escuta de alguém, né? Nossa, minha filha foi acolhida. A gente vê que a gente tá no caminho certo. Muito bom. Eu vou falar uma palavra para você, a gente vai fazer um bate-bola aqui rapidinho, e aí você me devolve com outra palavra. Tá bom. Infância. Dança. Movimento. Liberdade. Pertencimento. Importante. Ser professora. Precisa amar. Academia. Ah, é meu lugar. Corpo. Se conhecer. Educação. Transformar. Legado. O que eu deixo dentro das pessoas. Inspiração. Marcar vidas. E a Lídia de hoje é? Eu sou uma versão melhor de mim e alguém que ama muito o que faz. Que linda! E chorona. Muito chorona. Ai, normal, né? Acho que essa transformação, né, que a gente faz na vida, quem trabalha com educação tá sempre promovendo, né, essa transformação. E às vezes as pessoas não conseguem ter essa dimensão, mas o quanto a gente tá o tempo todo buscando transformação, né? O meu marido fala, Cris, eu não aguento mais você ficar inventando cursos. E eu falo, eu preciso estudar, eu preciso estar sempre na ativa, eu preciso beber da água que eu vou oferecer. É isso que eu percebo, e tá assim, tudo bem. Não dá pra parar. Não dá pra parar porque eu não quero... Hoje, eu não quero estacionar. Eu não quero fazer sempre do mesmo. Eu sei, por tudo que eu vivi até aqui, o quanto eu me transformei. Eu não sou mais a mesma Lídia de 10 anos atrás. As pessoas talvez precisam me conhecer de novo, né? E você teve comigo na comunidade lá, você viu... Eu fiquei muito feliz quando eu iniciei essa comunidade, que eu tenho pessoas ali que trabalharam comigo há 20 anos atrás.
e se aproximaram de mim de novo. E eu vi assim, talvez elas se aproximaram porque elas viram uma nova versão da Lídia, que realmente quer mudança, que quer transformação. Então, eu não quero parar, e eu falo muito para as meninas que caminham comigo, para as minhas professoras, eu quero levá-las junto comigo, sabe? Nesse lugar de transformação, de buscar ser a nossa melhor versão a cada ano, a cada mês. Acho que se a gente quer mudar o mundo, a gente que começa por nós mesmos, né? Então fica aqui meu agradecimento, muito obrigada, é sempre uma honra conversar com você, sou fã, admiro seu trabalho, né? Espero que as mamães que estão pensando aí em incentivar, né, as crianças, a prática esportiva, procure, de repente, conhecer, acho que vale muito a pena. Ou se não for a ginástica, uma outra atividade física. Eu sei que hoje a demanda na educação é grande, que às vezes a gente na ansiedade acaba matriculando a criança em um monte de coisa, né? Também não é bom. Também não é bom. Então, às vezes, aquele, né, arroz, feijão, né, aquele básico bem feito funciona. É o que vai fazer a diferença. Então, encontrando uma coisa que a criança goste muito e que ela faça com prazer, que faça sentido e promova essa transformação dela, foca nisso. Sim. Né, Lídia? Deixo para você fazer seus agradecimentos e considerações finais. Não sei se você quer deixar alguma dica também para as famílias, né, alguma orientação, alguma dica de leitura ou algo, fique à vontade. Quero agradecer o convite, né, dizer que foi muito especial para mim estar aqui. Agradecer que você também aceitou um convite meu há pouco tempo. Te admiro muito como profissional, mas principalmente a versão que eu conheci primeiro, que foi a versão mãe, né? E por você ter confiado no nosso trabalho desde lá do comecinho, né? Talvez não tinha nem metade da dimensão que a gente faz hoje. Sim. Então, eu te agradeço por isso. Na nossa academia, a gente tem um cuidado realmente do que nós estamos levando para a vida das nossas crianças. Esse ano estamos falando sobre legado, as marcas que nós deixamos nas crianças, né? Que nós deixamos no mundo, nas pessoas à nossa volta. Isso faz parte da nossa cultura, né? Então, cada espetáculo nosso traz algo que tem a ver com a nossa cultura. E que os pais estejam atentos, né? Ao ambiente que os filhos estão. Não só estimular a atividade física, mas não de qualquer maneira. Olhe para o seu filho, veja como ele está se sentindo. Tenha esse cuidado, esse zelo ali. Porque realmente é o que a gente tem de mais precioso, né? Com certeza. É isso. Obrigada, viu? Muito obrigada. Quero entregar um brinde para você. Que delícia. Obrigada. Na padaria americana. Isso aí para você pode retirar lá. Você aproveita para conhecer. Legal, obrigada. Uma camiseta da Luli Confecções. E um planner também para você que lidera. Lindo. Planejar, liderar e prosperar muito na vida. Joia. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço. Falamos então sobre infância, sobre educação, empreendedorismo, liderança e legado, né? O que a gente vai deixar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos alunos, para todas as crianças e também adultos que a gente vai convivendo, vivendo e transformando a vida deles. Então esse é o nosso episódio de hoje. Mais uma vez agradeço a presença de vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Lembrem-se que estamos no Spotify, então você pode andar no seu carro, dirigindo ali de manhã, ouvindo, se inspirando. E estamos juntos até a próxima. Muito obrigada.